Quando existe essa necessidade de lutar ou de fugir, né, o sistema todo se prepara. Então, o corpo se prepara, a mente se prepara, as emoções se preparam justamente para quê? Para fazer esse movimento de se liberar. Só que no processo da ansiedade, existe aquilo que a gente sente, que o terapeuta, que o paciente sente como saudável, né? Então, existe a ansiedade que protege, ou o medo que protege, e existe também aquele medo que impede. Então, a ansiedade, normalmente o paciente vem para terapia quando? Procura ajuda quando? Quando ele percebe que existem sensações que estão impedindo ou limitando o próprio dia a dia dele. Aí é quando ele vem e busca, digamos assim, essa ajuda. E é importante você, terapeuta, entender que existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade que é a ansiedade que a gente diria como adaptativa ou saudável. É aquela ansiedade que prepara você, que prepara o teu paciente, o teu cliente, para lidar com uma situação, para lidar com um perigo, para lidar com uma ameaça. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, né, ou vai falar em público para um monte de pessoas e não está acostumada com isso. Toda novidade gera uma sensação de desconforto, uma sensação de medo. Só que essa sensação de medo de fazer a entrevista, essa ansiedade, né, essa agitação que está interna de falar em público ou de fazer a entrevista, por exemplo, aqui, ela é uma ansiedade que te prepara. Então, você vai preparar o conteúdo para você ir atender aquela demanda de palestra ou de fala. Você vai se preparar, vai organizar teu currículo, né? Vai deixar claro na tua mente as tuas habilidades para ir fazer a entrevista. Mas um certo nível de ansiedade, um certo nível de preocupação acontece e é normal. Então, se algum terapeuta, algum paciente, né, prometer ou quiser eliminar a ansiedade, isso é impossível. Por que é impossível? Porque a ansiedade é instintiva, é uma reação normal do nosso sistema, né? Quando você é chamado de surpresa, por exemplo, agora, se eu abrisse, pegasse qualquer uma de vocês aí e solicitasse para entrar ao vivo comigo para falar sobre ansiedade, muito provavelmente, no espanto, no susto, ia ter taquicardia, a voz ia ficar meio tremidinha, a respiração mais curta e mais rápida, mas depois ia acomodar, ia falar, ia tudo certo. Então, é um gatilho inicial e é uma reação automática do teu sistema. Agora, existe um segundo tipo de ansiedade, que é essa ansiedade que a gente veio falando. Essa ansiedade que a gente chama de patológica, ou uma ansiedade que impede, que bloqueia. Porque aí as ameaças, elas não são reais ou elas não são do tamanho que a pessoa está sentindo. Então, por exemplo, nessa situação, né, de falar em público, a ansiedade é tão exagerada, né, as ameaças são tão grandes ou tão supervalorizadas que no pensamento a pessoa já acha que ela vai travar, que as pessoas vão perguntar coisas que ela não vai saber, que as pessoas vão xingar, né, usando a cena mais catastrófica lá, que vão jogar algumas coisas no palco, enfim.
É essa ansiedade que precisa ser olhada e que precisa ser questionada por você, terapeuta, para o seu paciente.